Projeto de autoria do vereador Arlindo da Mota Paz denomina Lucila de Melo uma rua no bairro Colina do Rei. O prefeito de Pouso Alegre pede consciência da população para que não seja preciso fechar o comércio novamente. A situação da pandemia da Covid-19 em Pouso Alegre e o número de vacinados no município. Plano Nacional de Fertilizantes busca diminuir dependência externa de insumos. Governo suspende até 30 de junho exigências para a contratação de empréstimos bancários. Começa agora o Jornal da Câmara. Olá, aqui é o jornalista Lucas Silveira e este é o seu Jornal da Câmara. O Brasil importa 80% da matéria-prima utilizada na fabricação de fertilizantes, mas o país tem recursos que podem reduzir essa dependência. Um levantamento começa a ser feito pelo governo para avaliar reservas de potássio e outros minerais utilizados na fabricação dos insumos. Grande produtor de alimentos, o Brasil pode chegar a 2050 responsável por 40% da alimentação produzida no mundo, mas ainda depende da importação de matérias-primas, como fósforo e potássio, para produzir fertilizantes, que são insumos essenciais para a plantação. Por isso, o governo instalou nesta terça-feira um grupo de trabalho que vai estudar a elaboração de um plano nacional com propostas para aumentar a produção de fertilizantes no país. Um programa nacional de fertilizantes envolvendo aí a produção de forma mais econômica no território nacional, como diminuir a dependência externa, ampliar a competitividade do nosso agronegócio, já que nós temos uma responsabilidade até 2050 de prover o mundo, né, não só o nosso país, mas o mundo com 40% dos alimentos mundiais. O grupo de trabalho tem 120 dias para apresentar um diagnóstico sobre a oferta de fertilizantes no país. Será feito um mapeamento das minas de fósforo e de potássio do país e um estudo sobre a utilização dessas reservas. O grupo pode trazer como resultado, por exemplo, propostas legislativas para facilitar a produção de fertilizantes no Brasil. A elaboração desse plano faz parte de uma determinação do presidente da República de que a SAI elabore o planejamento de longo prazo como a coordenação a nível transversal das estratégias setoriais dos ministérios e entes do governo. O governo federal suspendeu até 30 de junho uma série de exigências para a contratação de empréstimos. Isso deve agilizar a liberação de recursos para quem está com dificuldades, especialmente neste momento de pandemia. Com as quedas nas vendas durante a pandemia, a ótica da Leila precisou de um empréstimo bancário para manter os cerca de 300 empregados. Foi altamente facilitado, não teve burocracia, conseguimos passar essa etapa, eu diria até assim, de grande turbulência. Desde o início da pandemia, empresas e pessoas físicas no país têm sido beneficiadas com ações do governo federal que facilitam o acesso ao crédito. No ano passado, uma medida provisória suspendeu requisitos para a contratação de empréstimos em instituições financeiras. Neste mês, a MP foi atualizada e os benefícios passaram a ser válidos para bancos privados e não somente públicos. Além disso, o fim dessa suspensão foi adiado para 30 de junho deste ano. Os bancos estão dispensados de exigir, por exemplo, a entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, além da quitação das obrigações eleitorais e da regularidade com o FGTS e o ITR, Imposto Territorial Rural. Também foi revogada a necessidade das empresas apresentarem certidão negativa de débitos nas operações envolvendo recursos públicos. Essa medida provisória, então, vem de forma pronta para facilitar o acesso ao crédito, tanto das empresas como dos trabalhadores, no momento correto, no momento em que a crise está exigindo que se faça isso. O CAC, Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal de Pouso Alegre, em parceria com a CIPA, oferece diversas oportunidades de emprego que você confere com a gente agora.
atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Consultor de vendas corporativas, estágio em desenvolvimento de softwares, armador, técnico de enfermagem do trabalho, enfermeiro, operador de escavadeira hidráulica, operador de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, analista de projetos, assistente de sistemas júnior, motorista de caminhão D, mecânico de refrigeração, farmacêutico, vendedor interno, gerente comercial, atendimento de monitoramento diurno, auxiliar de limpeza, técnico de serviços leves mecânico, analista de processos, analista de suporte técnico 1, motorista CNH B, vendedor externo, técnico em segurança do trabalho, operador de monitoramento eletrônico, monitora educacional, mecânico de manutenção, comprador pleno, operador de máquina CNC, secretária, motorista D ou E na cidade de Congonhal, auxiliar administrativo também em Congonhal, auxiliar de laboratório, analista técnico concreto e solo, auxiliar de laboratório, pedreiro, operador de máquinas JR, mecânico de manutenção industrial, eletricista industrial, assistente de qualidade e oficial de limpeza masculina em Santa Rita do Sapucaí. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. A seguir, projeto de autoria do vereador Arlindo da Mota Paz denomina Lucila de Melo uma rua no bairro Colina do Rei. E ainda hoje, prefeito de Pouso Alegre pede consciência da população para que não seja preciso fechar o comércio novamente. O Jornal da Câmara volta já. Na dúvida, não compartilhe. Atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente.
Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. O projeto de lei de autoria do vereador Arlindo da Mota Paz, do PTB, denomina Lucila de Mello uma rua do bairro Colina do Rei. A votação ocorreu na sessão ordinária da Câmara de Pouso Alegre nesta semana, como mostra os detalhes na reportagem a seguir. Na sessão ordinária desta terça-feira, dia 10 de março, a Câmara Municipal de Pouso Alegre aprovou o projeto de lei de denominação de logradouro público como Rua Lucila de Mello Pereira da Silva, de autoria do vereador Arlindo da Mota Paz, do PTB. Lucila de Mello Pereira da Silva nasceu em Pouso Alegre no dia 17 de junho de 1924. Filha de um ex-funcionário da Prefeitura Municipal, Avelino Caetano de Mello, e de Maria Marcondes de Mello. Estudou no grupo escolar Monsenhor José Paulino. Casou-se em 18 de dezembro de 1945 com o senhor Vitor Pereira da Silva. Lucila foi mãe de 10 filhos, sendo 5 casais. Na juventude, trabalhava com a sua irmã e madrinha, dedicando-se à costura. Deixou um grande legado para sua família e exerceu sua religião com seriedade. Participava de pastorais na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. Lucila faleceu em 3 de janeiro de 2006. A rua que receberá o nome de Lucila está localizada no bairro Colina do Rei, em Pouso Alegre. Já está em análise no Congresso Nacional a medida provisória que aumenta a taxação sobre bancos para compensar a desoneração do diesel e do gás de cozinha. A contribuição social sobre o lucro líquido é um tributo que incide sobre praticamente todas as empresas no Brasil. A alíquota varia de 9% a 15%, dependendo do tipo de empresa, e a arrecadação é usada para ajudar a financiar a Seguridade Social. A medida provisória que está no Congresso aumenta de 15% para 25% a alíquota da contribuição que é cobrada dos bancos até o final do ano. A partir de 2022, diminui para 22%. Para as demais instituições financeiras, a alíquota passa de 15% para 20% até o final de 2021 e em 2022 volta a 15%. Isso é muito bom e muito justo. Os bancos foram o setor que mais ganharam lucro no ano de 2020. Mas a medida provisória também traz outra questão social negativa, que é um teto de R$70 mil para as pessoas com deficiência tenham isenção do IPI na aquisição de carros novos. Sou favorável ao aumento da contribuição social sobre o lucro dos bancos e das cooperativas de crédito. Todos devem contribuir, principalmente os bancos. Inclusive, apresentei emenda para que o aumento seja adotado em caráter definitivo. Propus emenda também para que sejam tributados os lucros e dividendos pagos aos acionistas. Esse ponto da medida provisória tem provocado muitas críticas. A senadora Mara Gabrilli disse que a MP é cruel, descabida e viola tanto a Lei Brasileira de Inclusão quanto a Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse especialista em acessibilidade em veículos automotores diz que a MP praticamente decreta o fim desse tipo de benefício no país. Não existe oferta de veículos com câmbio automático abaixo de R$70 mil, é praticamente zero. E 98% dessas pessoas com deficiência necessitam de um câmbio automático para dirigir o veículo. E também leve-se em consideração que o IPI também é condição para se obter o ICMS, e em alguns estados o IPVA também. Então é triste, mas é verdade.
Essa medida provisória, da forma que está, ela determina o fim das isenções de impostos na compra de um veículo por pessoas com deficiência nesse país. A MP já recebeu cerca de 80 emendas. Muitas delas mudam essa parte do texto. A primeira emenda, a medida provisória prevê o valor de 70 mil por veículo. É muito pouco, inclusive pela necessidade que a pessoa com deficiência tem de um espaço maior. Procuramos aumentar para 100 mil reais. A medida provisória também suspende, a partir de julho, o regime especial de tributação da indústria química. A intenção do governo com a MP é compensar os efeitos da redução tributária sobre o diesel e gás de cozinha. Um decreto zerou as alíquotas de contribuição do PIS/COFINS que incidem na comercialização e importação desses produtos. A isenção para o óleo diesel é prevista para os meses de março e abril. Já a do gás de cozinha, segundo o decreto, deverá ser permanente. Isso vai diminuir muito pouco o preço do óleo diesel, por exemplo. Vai reduzir 33 centavos por litro. E isso não vai ser suficiente para segurar a alta. Mas vai prejudicar muitas pessoas porque o PIS e o COFINS é o que garante o seguro-desemprego e a aposentadoria da Previdência. Então, muitas pessoas vão ficar sem esse recurso da isenção. Fotógrafas de Minas vão ter a oportunidade de inscrever suas obras no Minas Arte em Casa. A terceira edição do programa é direcionada a elas. A ideia é revelar, através das fotos, a beleza do universo feminino no estado de Minas. As obras selecionadas vão ser remuneradas e serão expostas em uma galeria virtual nos canais de comunicação e redes sociais da Assembleia de Minas. A iniciativa faz parte do evento Sempre Vivas 2021, a luta das mulheres em tempos de pandemia, que celebra o Dia Internacional da Mulher. Contar histórias do universo feminino a partir de imagens produzidas por mulheres. O novo edital do programa Minas Arte em Casa da Assembleia é para fotógrafas, amadoras ou profissionais. A ideia é revelar como nossa vida é diversa e influenciada pela classe, renda, orientação sexual. Este é o terceiro edital lançado pelo Parlamento para diminuir os impactos da pandemia no setor cultural. Agora é a hora de pensarmos nas mulheres, as fotógrafas, que vão fazer imagens do universo feminino, mostrando um pouco da beleza feminina e expondo esses trabalhos como uma grande mostra virtual para que todos possam ter acesso. Além disso, teremos bolsas, teremos premiações para aqueles melhores colocados, para que as mulheres artistas em Minas Gerais possam continuar acreditando na sua arte e acreditando que é possível viver dela. A mostra Mulher no Plural, Múltiplas Perspectivas faz parte do evento Sempre Vivas, Luta das Mulheres em Tempos de Pandemia, que celebra o Dia Internacional da Mulher. A mostra será composta por 60 fotografias selecionadas por jurados credenciados. Cada uma poderá participar com apenas uma foto. É preciso ter mais de 18 anos e morar em Minas Gerais. As inscrições devem ser feitas no site da Assembleia a partir do dia 29 de março. Elas vão até 11 de abril ou quando o limite de 400 vagas for atingido. Os trabalhos serão exibidos na galeria virtual do portal da Assembleia, na TV e nas redes sociais do Parlamento. Depois do intervalo, você vai conferir no Jornal da Câmara que o prefeito de Pouso Alegre pede consciência da população para que não seja preciso fechar o comércio novamente. E mais, a situação da pandemia da Covid-19 em Pouso Alegre e o número de vacinados no município. Voltamos já! O Brasil segue nos trilhos. O esporte inspira a superação. O Brasil continua avançando. O esporte inspira a determinação. O Brasil segue em frente com igualdade. O esporte inspira o jogo limpo. O Brasil segue no rumo certo. O esporte inspira a oportunidade. O Brasil olha para frente. O esporte inspira a conquista. O esporte inspira. Na dúvida, não compartilhe.
Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. A Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre disponibiliza para a população, por intermédio da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o boletim epidemiológico referente ao dia 8 de março. Confira os números. Pouso Alegre tem no dia 8 de março 125 novos casos registrados de Covid-19, chegando a um total de 7.587. Recuperados somam hoje 364 novos, chegando ao total no município de 7.202 pessoas que foram curadas da doença. Em acompanhamento, são no total 275 pessoas, uma queda de 243 em relação ao boletim anterior. No dia 8 de março, foram contabilizados 4 novos óbitos, somando 110 pessoas vítimas fatais da Covid-19 na cidade. Hoje, internados no hospital, são 91 pacientes. Em leitos clínicos, o número é de 61 pacientes, ou seja, 76% das vagas disponíveis estão ocupadas. Nos leitos de UTI Covid, são 30 internados em um total de 38 vagas disponíveis. São 78% das vagas ocupadas com pacientes graves da Covid. O município de Pouso Alegre fez ao todo 26.468 exames. Agora vamos acompanhar os números da vacinação no município. No dia 8 de março, a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre registra 12.712 doses recebidas do governo de Minas do imunizante contra o coronavírus. 7.668 pessoas na cidade já receberam a primeira dose da vacina e 3.270 receberam a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, teve uma reunião com representantes do comércio local para tratar sobre a situação crítica da pandemia na cidade e destacou o desrespeito por parte da população das medidas de segurança para conter a disseminação da Covid-19. O prefeito pediu que sejam respeitadas as medidas de segurança para que os casos da doença não sigam em crescimento e isso resulte em uma nova restrição do funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Solicita que os jovens respeitem este momento crítico e evitem aglomerações. Confira. Olá, amigos e amigas. Eu vou pedir licença para tirar a máscara para poder falar melhor com vocês. Hoje nós estamos aqui na Prefeitura numa reunião com o presidente da Associação Comercial de Pouso Alegre, Dr. Ibrahim. Estamos aqui também com o presidente do Sindicato de Bares, Restaurantes Similares, Marcos Dias, acompanhado de um diretor da CIPA, Dr. Omar, e do nosso querido vice-prefeito, Coronel Dimas. Nesse final de semana, nós vimos em todas as redes sociais aí o abuso que está acontecendo na nossa cidade, com a população indo para a rua em desrespeito às normas de segurança estabelecidas pela OMS. Fomos também notificados pelo Ministério Público
numa orientação de que nós deveríamos trazer restrições ao comércio local. Eu entendo que nós já tomamos essa atitude por 2 vezes e criamos uma situação muito delicada para os comerciantes e para os comerciários. Em razão disso, nós estamos aqui numa reunião onde eu estou pedindo tanto à associação comercial quanto ao sindicato de que faça a conscientização dos comerciantes da necessidade de nós coibirmos os abusos. Os casos positivos de Covid vêm aumentando demais, nós estamos aí com os leitos superlotados e nós precisamos tomar uma ação. Nós sabemos da importância de ter um equilíbrio da economia com a saúde, mas a vida vem em primeiro lugar. Por isso estou dizendo a eles que eles façam esse trabalho de conscientização, que nesse próximo final de semana, eu espero que isso não aconteça, porque se reiterar os acontecimentos do último final de semana, a prefeitura terá que tomar medidas duras, as quais eu não quero tomá-las. Mas, infelizmente, nós precisamos da conscientização da população. Vivemos momentos difíceis. Há uma mutação no vírus, ele está pegando agora os jovens e nós precisamos cuidar de todos. Por isso, peço a compreensão para que a gente possa continuar a vida vivendo, lamentavelmente, com o vírus, até que possamos vacinar a todos e seguir a vida dentro da normalidade. Mas, nesse momento, eu preciso da conscientização do povo. Porque a prefeitura, por si só, ela não é capaz de fazer todas as ações necessárias para inibir esses abusos. Por isso, peço a você, replique esse vídeo, fale com seus filhos, fale com os jovens. Nosso momento é de isolamento, é de distanciamento. Nós não podemos deixar toda a nossa economia quebrar por falta de responsabilidade. Peço a compreensão de todos. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Agradeço sua companhia, sua audiência. Nos encontramos na próxima edição do Jornal da Câmara. Até lá.